Hoje, o consultor financeiro André Frolich está conosco na linha. Fazia tempo que a gente não conversava, hein, André? Boa tarde, bem-vindo ao nosso Jornal da Menina. Boa tarde, Adilson. Faz tempo sim. Mas que bom que aceitou o convite novamente. E a expectativa deste novo ano, estamos a 5 dias de 2023, de um novo governo. O que dá para se esperar neste início ou ainda é muito cedo? Olha, Adilson, é um pouco cedo, sim, né? A gente tem que confirmar isso. Muita coisa ainda está se desenrolando, especialmente relacionada ao novo governo, mas a gente tem algumas expectativas com base no cenário tanto Brasil, né, que já vem de algum tempo, quanto cenário internacional. E embora a gente sempre deseje que seja um ano bom, um ano novo, um feliz ano, o cenário não se apresenta dessa maneira. Então a gente tem que tomar muito cuidado aí para esse ano, porque é bom ficar de olho atento, porque o cenário não é muito positivo, não. O que as fontes estão revelando agora, principalmente quando se fala em Bolsa de Valores, ações da Petrobras, dólar subindo, e existe uma notícia de uma perda aí de mais de 500 bilhões de reais já. Isso, todo esse cenário, toda essa movimentação do mercado, ele responde a essa dúvida que paira com relação à diretriz econômica que o novo governo deve seguir daqui para frente. A gente tinha uma realidade com o governo anterior, que era de um espectro político, e hoje a gente tem um novo governo que entende os rumos de outra maneira. A questão é que matemática a gente não discute, né? A gente é exato, se dá certo ou não. Então, dependendo do que for definido, pode-se levar o Brasil para um caminho mais pesado em termos econômicos, de baixo crescimento, que já é uma expectativa do mercado. A gente tem um baixo crescimento esse ano, uma inflação que já vinha alta, continuar persistindo alta, né? Taxas de juros altas também. Então, dependendo do que for feito, esse cenário pode ser ainda pior. Então, a gente tem que tomar muito cuidado por isso, e é por isso que os agentes econômicos estão aí se movimentando com essa dúvida, né? E a Bolsa está oscilando tanto, e o dólar, e tudo isso é reflexo desse cenário incerto. Porque não há uma consolidação ainda em relação às ações do novo governo, oscila bastante, né? Dependendo do que é dito ou o que é decidido até o momento. Exato. Nós temos uma questão muito particular do Brasil, que a política influencia muito na nossa economia. E toda decisão política, ela invariavelmente reflete, de alguma maneira, no cenário econômico. Então, enquanto a política não se decide, a economia também fica nessa incógnita. E a gente vai aí, aos poucos, descobrindo, seja positivamente ou negativamente, como é que isso vai acontecer. Mas enquanto a política ela não se decide, não se resolve, a gente tem esses reflexos. Então, sempre esse clima de incerteza perdura no ar, né? Os investidores sentem o mesmo também para com o país? Sim, e inclusive eles se tornam mais resistentes, né? Mais indecisos, vamos dizer assim, porque daí esperam uma definição para daí sim tomar alguma decisão com relação aos investimentos, de manter capital aqui no país, ou trazer mais dinheiro do exterior ou não. Então, tudo isso atrasa muito, né, a desenvolvimento econômico, muitas decisões demoram para acontecer, e aí a economia real, vamos dizer assim, fica prejudicada, porque várias decisões, várias situações dessas que poderiam estar gerando emprego, renda, melhorando a vida das pessoas, demoram a acontecer, porque todo esse clima de incerteza atrapalha e atrasa essas decisões, né? Pois é, em relação ao povo, né, a população, né, o pessoal que trabalha, o trabalhador, né, que estava na expectativa de uma melhoria, tanto é que escolheu a mudança. O que dá para esperar em relação a este trabalhador? Qual o comportamento que o trabalhador deve ter em relação àquele que está trabalhando, aquele que está buscando ainda uma vaga no mercado
no início deste ano? Olha, a recomendação é muita prudência, tá? Muita atenção, evitar qualquer tipo de gasto que a pessoa tem condições de honrar, né, de bancar com a sua própria renda, evitar endividamento. O que tem de dívidas, buscar quitar, porque o cenário hoje ele já é bastante desafiador. A gente tem aí uma série de situações que vêm dos anos anteriores que precisam ser resolvidas e precisaria muito de uma gestão bem eficiente, bem disciplinada dos recursos públicos para que a situação não piorasse. Como não é muito bem essa perspectiva, a tendência é que a situação que a gente está vivendo hoje de inflação alta, juro alto, dólar alto, ela persista por muito mais tempo. E aí, para o trabalhador, esse é um cenário bastante difícil, porque dificulta a tomada de empréstimo, pesa mais, encarece mais os empréstimos se porventura for pegar, as dívidas que já tem ficam mais pesadas. Então, a recomendação que pode se dar nesse momento é que a pessoa tenha muita cautela com a sua situação financeira, evite fazer novas dívidas, evite se arriscar em endividamento, em tomar dinheiro emprestado, porque a situação pode piorar de uma hora para outra e ela não ter condições de honrar. A gente já levou um susto em relação aos combustíveis, mas o atual governo prorrogou por mais 2 meses a desoneração em relação a impostos da gasolina, diesel até o final do ano. Mas a gente já viu que já começou a aumentar um pouco. Isso é uma cadeia de preços, né? Quando sobe o combustível, a gente sobe tudo ao mesmo tempo, né? Aí o cidadão sofre mais, né? Sim, e o combustível tem um detalhe que ele não depende só necessariamente da decisão do governo local, né? Governo Sim. brasileiro. Se o petróleo subir no exterior, se os combustíveis mudarem no cenário externo, a gente também sofre aqui, porque a Petrobras ela vai ter que, de alguma maneira, vai ter que se ajustar, né? Se ela não aumentar o preço, isso vai estourar em outra ponta, porque vai aumentar o gasto do governo, e isso tudo acaba passando pela gente, ou via aumento de impostos, ou via aumento do dólar, né, que encarece o combustível. Então, assim, em virtude dessas situações, né, que podem gerar aí um agravamento da situação, é importante a gente ter cautela para evitar problemas no nosso cenário doméstico, no nosso dia a dia, né? Quando é que a gente vai ter um pouquinho mais de certeza do que vai acontecer? Né? Não sei se vai acontecer coisa boa ou coisa ruim, né? Tomara que aconteça coisa boa, mas quanto tempo a gente pode esperar das decisões do atual governo? Olha, eu acredito que passando janeiro, lá por meados de fevereiro, a gente já pode ter uma noção mais clara do que a equipe econômica vai definir como política econômica aí para os próximos anos, ou pelo menos para esse ano, 2023, e aí sim a gente consegue se posicionar melhor. Tá certo. Consultor financeiro André Frolich, muito obrigado pelas orientações aqui, neste atual momento que a gente vive, início de ano, início de um novo governo e a expectativa de uma economia para o nosso país. Tomara que as coisas deem certo, é o que a gente torce, né? Exato, sempre sim. Eu que agradeço a essa oportunidade, é sempre um prazer estar aí com os ouvintes da Rádio Menino e estou sempre à disposição. Um grande abraço.